Isso foi há cerca de 10 meses. Eu estava passando alguns dias com o meu melhor amigo da faculdade em sua cidade natal. Vou chamá-lo de Carlos para manter a privacidade. Era uma cidade muito pequena, diferente do que eu estava acostumado. Mas Carlos estava me mostrando os arredores. Fomos aos bares e apenas saímos para nos divertir. Na minha última noite lá, ele mencionou um lugar que queria explorar há um tempo, mas não tinha ninguém para ir com ele. Era uma casa em uma cidade abandonada que ele conhecia, a alguns quilômetros na floresta. Nós costumávamos explorar e fazer caminhadas na faculdade, então parecia uma ideia bem legal. 30 minutos depois, já estávamos caminhando por uma trilha na floresta. Ainda tínhamos um pouco de luz do sol, mas levamos uma lanterna por precaução. Depois de cerca de 20 minutos de caminhada, a trilha acabou e tivemos que seguir um caminho bem apertado entre as árvores. Continuamos por mais 1 hora até chegarmos lá. Podíamos ver uma casa à distância e à medida que nos aproximávamos, vimos várias outras atrás dela. As casas não pareciam tão velhas, pareciam desgastadas e muito danificadas, mas tinham revestimento modernos e coisas do tipo. Havia até uma pequena estrada de cascalho ligando cada uma das casas. Parecia que estavam tentando construir uma comunidade e algo deu errado, fazendo com que a abandonassem. Outras pessoas já haviam estado lá antes de nós, pois havia grafite nas laterais das casas. Carlos e eu fomos até a primeira casa e olhamos pela porta aberta. Havia ervas daninhas crescendo através das tábuas do assoalho, mas fora isso, estava vazia. Antes de entrarmos, um som alto de batida ecoou pela floresta. Ambos pulamos e olhamos para a estrada de cascalho de onde achávamos que o som vinha. Depois desse som, tudo ficou quieto. Não tínhamos ideia do que era, mas depois de não ver nada, entramos na casa. Não havia muito o que ver, mas o que tornava interessante era tentar entender por que alguém abandonaria aquele lugar. A casa parecia ter sido muito agradável antes de ser deixada para trás. Depois de vasculhar o primeiro andar, subimos para o segundo. Estranhamente, ficou muito mais escuro no andar de cima, como se nenhuma janela deixasse entrar a luz. O corredor era curto, com apenas 2 portas e o que parecia ser um sótão no teto. Fomos até a primeira porta e a abrimos, vendo outro quarto vazio, mas fomos rapidamente interrompidos ao ouvir algo no andar de baixo. Havia passos arrastados vindo pela grama e subindo até a casa em que estávamos. Ficamos quietos, mas tinha certeza de que quem quer que fosse provavelmente nos viu lá fora. Mas por que tentariam se aproximar de nós? Eles caminharam até a entrada e pararam antes de entrar. Olá, Ouvimos alguém dizer, mas não respondemos. só quero conversar. Não vou fazer mal algum. Ele parecia mais velho e como se estivesse sem dentes ou algo assim, tropeçando um pouco nas palavras. Depois disso, houve 1 minuto inteiro de silêncio. Ele não disse mais nada, mas também não ouvimos ele ir embora. Esperamos mais alguns minutos sem ouvir nada. Carlos então desceu silenciosamente a escada e olhou para a porta da frente. Ele se virou e olhou para mim com uma expressão pálida e me disse: "Não tem ninguém lá." Eu rapidamente fui ver por mim mesmo, mas ele não estava mentindo. Não havia ninguém na entrada. Cuidadosamente, fizemos nosso caminho até a entrada e olhamos para fora. Havia uma linha de pegadas na grama, vindo de onde estavam as outras casas, mas nenhuma pegada fazendo o caminho de volta. Assustados, saímos correndo para as árvores, sabendo que o cara devia estar se escondendo dentro da casa. De alguma forma, saímos da floresta o mais rápido que pudemos e voltamos para a casa dele. Quem era aquele cara e por que queria falar conosco, não sabemos. Tenho certeza de que, se ele nos tivesse encontrado, provavelmente não estaríamos aqui.